Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é: tomai a espada do Espírito. Efésios 6,11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus amados, quando Deus nos alcançou pelo seu evangelho, pela sua verdade, Satanás nos perdeu. A nossa conversão fez de Satanás um perdedor. E como perdedor, tudo ele empreende para atrapalhar, para prejudicar a nossa santificação e o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Agora, não se iluda. Contra o salvo em Cristo, Satanás se lança com toda a fúria. E a pergunta é: como haveremos de nos livrar da fúria satânica? Lembremos-nos, primeiramente, da seguinte verdade: apesar de a tentação não ser pecado, o ser tentado constitui-se em motivo de aflições. O que nos conforta ao sermos tentados é a certeza que o apóstolo Paulo nos informa lá em 1 Coríntios 10:13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Lembremos de Jó. Jó muito padeceu com a tentação. Satanás queria levar Jó, induzir Jó a blasfemar de Deus. Mas Deus não permitiu a Satanás ir além daquilo que Jó podia suportar. Tiago 4,7, a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Esta é a recomendação bíblica. Então, apesar das aflições advindas da tentação, se o crente resistir firme o diabo, ele foge. Agora, a pergunta é: resistir como? Com que armas resistir? O apóstolo Paulo dá a resposta definitiva lá em Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele começa a descrever as armas, a partir do versículo 14 até o 17. Paulo diz: crente, cinja-se com a verdade, ou seja, sinta-se vigoroso com as grandes estacas, com os grandes pilares da verdade. Sinta-se pujante na trincheira da verdade, que você não correrá o risco, o perigo de fraquejar. Paulo ainda diz: crente, revista-se com a couraça da justiça. Ou seja, revista-se da justiça nas suas atitudes, no seu agir diário. Comporte-se corretamente nos caminhos do Senhor, que você não correrá o perigo de fraquejar. Paulo ainda diz: crente, calce-se com o evangelho da paz. Em outras palavras, Paulo está dizendo: crente, ao usufruir da alegria da salvação, firme-se na paz interior. Paulo ainda diz: crente, tome o escudo da fé e os dardos inflamados de Satanás, os dardos malignos do diabo se reduzirão a cinzas. Paulo ainda diz: crente, cubra-se com o capacete da salvação, ou seja, cubra-se com a certeza absoluta da salvação, que você não correrá o risco de perder a resistência ao diabo. Observem
essas armas: verdade, justiça, ou seja, conduta fiel, paz, fé e segurança da salvação. Essas armas são armas de defesa contra as investidas, as arremetidas de Satanás. Mas Paulo ainda prossegue uma outra arma, a arma de ataque, quando ele diz: crente, tome a espada do Espírito. Esta é a arma de ataque. E eu vou tecer mais comentário aí nesta arma, porque esta arma, a palavra de Deus, foi a arma que Jesus usou quando foi tentado. A palavra de Deus foi a espada do Espírito empunhada por Jesus diante da sua tentação, quando Satanás estava ali tentando Jesus. Ele se apossou da palavra e foi a palavra brandida contra o diabo ali na tentação de Satanás a Jesus. Meus amados, hoje Satanás tem levado muitos crentes ao desleixo do estudo sério, zeloso e sistemático da palavra de Deus. Agora escutem bem: o ignorante da palavra de Deus é um derrotado, porque ele não goza da felicidade de intimidade com Deus. E o pior, o ignorante da palavra de Deus se torna o que eu chamo de anjo de boca de cofre. Isto é, ele fomenta a aprovação de todos os absurdos teológicos, porque não conhece a palavra. O ignorante da palavra de Deus é incapaz de refutar as doutrinas espúrias do mormonismo, dos testemunhas de Jeová, do catolicismo, do espiritismo e do adventismo do sétimo dia. O ignorante da palavra de Deus caiu naquele contexto que diz: não se deve atacar a religião alheia, a religião do outro, polemizar a doutrina é fora de moda. Caiu nessa malha. O ignorante da palavra. O ignorante da palavra de Deus, ele é envolvido em superstições. Ouvi de um certo pastor dizer o seguinte, abre aspas: quando eu for a Israel, eu vou pedir aos irmãos que façam uma oração quando eu entrar no sepulcro, no túmulo de Jesus, para que ele me cure da minha diverticulite. Veja só que falta de conhecimento da palavra. Outro disse: eu preciso ir a Israel para melhorar, para aperfeiçoar minha vida espiritual. É como se lá em Israel existisse um poder mágico. Outros, ainda na superstição, abrem a Bíblia aleatoriamente, lêem um versículo e se dá por satisfeito pensando que aquele versículo é a mensagem para aquele dia. Isto é superstição, meus amados. O conhecedor da palavra é diferente. Meus amados, as próprias igrejas, agora eu vou para as igrejas, as próprias igrejas incorrem no pecado de dificultar a membresia aos membros um estudo sério, zeloso e sistemático da palavra de Deus. Porque são tantos programas, tantos projetos, tantos empreendimentos, tantos ensaios do conjunto coral, que um estudo sistemático, zeloso, profundo das Escrituras é colocado em segundo plano. A criançada hoje vai à escola dominical para brincar na classe, bater palminhas, fazer pinturas e cantar corinhos. E ponto final. Que será a igreja do futuro desse jeito, meus amados? Precisamos sim de pastores que fomentem a membresia de sua igreja, um estudo sério, profundo, zeloso, sistemático das Sagradas Escrituras. E mais, precisamos de pastores que repugnem as versões adulteradas da Bíblia,
Sagrada, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, Nova Versão Internacional, e a Nova Almeida Atualizada. Essas Bíblias são paródias iníquas da palavra de Deus. Essas Bíblias cometem 3 perversões. Elas subtraem, adicionam e modificam os textos originais. Meus amados, o crente revestido das armas de defesa que Paulo fala em Efésios 6, e também revestido da arma de ataque, a espada do Espírito, sem dúvida, ele tem excepcional vitória sobre Satanás. E lembre-se, Satanás é covarde. Sabe por quê? Porque diante da nossa resistência a ele, ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Também a sua família. Louvado seja o nosso grande Deus que nos dá essas armas poderosas para sermos vitoriosos diante das investidas de Satanás. Amém e louvado seja Deus. Inscreva-se no meu canal de YouTube e divulgue esta mensagem para outros irmãos. Em nome de Jesus. Amém.